Boa noite, Igor. Seja bem-vindo à primeira edição do Bate-Papo com o João. Um prazer tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui mesmo e muito obrigado. Imagina, João. O prazer é meu estar aqui, né, participando aí. Quando você lançou o desafio, já estava aceito antes de você lançar. Então, você é um cara aí que eu admiro muito aí, né, cara, do segmento aí da tecnologia, inovação. Então, é uma honra estar aqui com você, João. Obrigado pelo convite. Muito bom, Igor. Então, hoje o nosso papo aqui é Design Sprint, né? Então, eu vou pedir aqui primeiro para você se apresentar. Fala aí quem é o Igor aí para o pessoal. Agradeço quem está assistindo a gente ao vivo, agradeço quem vai assistir a gente aí depois com o vídeo gravado. E se apresenta aí para essa turma aí para saber quem é o Igor e fala um pouquinho também o que é o Design Sprint. Muito legal, João. Então, o Igor, eu vou contar um pouquinho ali o meu background ali profissional, como que eu cheguei até o Design Sprint. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o pessoal vai perceber ao longo do nosso bate-papo, eu acho, que eu sou carioca. Acho que talvez pelo sotaque vai dar para saber, né, João? Opa! Então, eu sou lá do Rio, né? Então, começo a minha jornada profissional lá no Rio de Janeiro, onde eu tive uma agência, né? Fui dono de agência de marketing digital lá. Mas bem no início, João, a gente estava desbravando a internet lá. Eu não vou falar muito aqui datas para não revelar a minha idade, mas muito no início, né? Então, assim, a internet, as redes sociais, né? Não eram nem como é hoje, né? Então, era basicamente uma empresa de construção de site. Então, a gente fazia sites, né? Naquela época. E eu tive uma sacada lá, João, de pegar as listas amarelas, olha o tempo aí, né? Acho que a maioria que vai estar assistindo a gente aqui nem lembra disso, né? Não lembra, mas eu pegava as listas amarelas e eu fiz um portal da minha cidade, né? Então, um portal onde eu reunia as empresas da cidade. E foi muito legal, coloquei ali os contatos, né, que tinham nas listas amarelas. E eu começava, dentro das listas amarelas, tinha lá as páginas amarelas, né? Tinha as empresas em destaque, né? Que eram as que pagavam mais, ali, geralmente as maiores empresas, né? Lá, a gente falando aqui de uma cidade interior lá do Rio, né? Então eu pegava essas grandes empresas e eu montava o site delas. Então essa foi a primeira sacada de marketing ali da minha empresa. Por que eu fazia isso, João? Então eu via lá, a maior sapataria da cidade. Eu ia lá, criava o site, dava para essa empresa de presente. Depois eu pegava a lista que eu tinha construído, ia ligando para as outras sapatarias e falava, olha, legal, você está aqui participando do portal com a gente, mas ali tem um botão para saber mais, né, e vai cair no teu site. Aí a pessoa falava assim, mas site, ninguém usa isso, não sei nem o que é isso. Eu falava assim, mas você tem que abrir o olho, porque o teu concorrente lá, a empresa tal, já tem, né? E aí foi muito legal, João. Ali a gente teve um crescimento muito grande com essa simples sacada ali de marketing, né? Então eu estava lá com 23, 24 anos. E foi muito legal, assim, a empresa teve um crescimento, né? Obviamente, era pioneira lá da minha cidade, né? Então não existiam outras agências, né? Depois eu tive ali alguns concorrentes. Mas em um determinado momento, eu resolvo fechar a agência, porque lá nessa minha cidade, ali cidade próximo de Angra dos Reis, ali cidade de praia, né? Lá foi descoberto um ponto de exploração de petróleo. E lá a cidade, que era uma cidade pequena, ela teve um crescimento muito grande, muito desordenado até. E ficou meio perigoso lá, né, para mim, assim, então foi muita coisa legal, é claro, mas foi muita coisa ruim também junto, né? Então, assim, né, violência, tráfico de droga aumentou muito. E eu não estava mais feliz de morar lá. Então, eu estava vivendo o meu sonho, que era a agência crescendo. Cheguei a ter 9 colaboradores lá na agência. Você pensar uma agência de interior, né? Era um bom resultado. Mas resolvi fechar a agência e me mudei para a região serrana, lá para Petrópolis também, que é uma cidade muito conhecida, né, turisticamente, lá do Rio. Cidade de Dom Pedro, né? Cidade imperial. E lá eu fui terminar também a minha universidade, a minha faculdade, né? E foi legal, João, que no final da faculdade, né, no meu trabalho de conclusão de curso, lá no meu TCC, eu resolvi falar um pouquinho sobre a experiência que eu adquiri na agência, em tempos de agência, né? E aí eu montei um método que eu utilizava na agência, né? Eu dei uma modelada nele, ali, uma melhorada nele. E aí falei sobre esse projeto, sobre esse processo, ali, sobre esse método no meu trabalho de conclusão de curso. E aí foi muito legal, ele ficou bem estruturado. E eu era muito amigo dos professores também, sempre fui muito comunicativo, né? Me aproximei muito ali dos professores, acabei fazendo grandes amigos, né? Até hoje, né? Viraram grandes amigos lá, meus professores do tempo de universidade. E ficou muito legal. E esse artigo, esses professores, eles falavam para mim que, Igor, pô, esse artigo tá muito bom,
e tem professor usando esse teu artigo para dar aula, e, cara, manda esse teu artigo para algumas editoras para ver se vira um livro. Aí é ali que começou a ter uma virada na minha jornada profissional. Porque até então eu não tinha pretensão nenhuma de publicar livro, de fazer palestra, nada disso. Então, eu mandei mais pela amizade que eu tinha por eles, João. Assim, não tinha pretensão, achava que não ia dar certo, né? E mandei ali, né, um mailing que eles me mandaram, disparei ali para umas 10 editoras e, para minha surpresa, na primeira semana, a editora Autografia, ela me responde um e-mail falando que tinha intenção, interesse, né, em publicar o meu artigo em 2019, meu artigo acadêmico, ele vira o livro, né, Mobilizando, que está aqui, ó. Muito bom. Publicado, né, o livro. E foi muito legal que, através do livro, né, o livro ele abriu muitas portas para mim na minha jornada profissional. Dentro da universidade mesmo, ali, os alunos ficaram muito curiosos, obviamente, né? Ah, quem é esse aluno que publicou o livro? Como que ele conseguiu fazer isso, né? E eles começaram a perguntar para os professores tiveram uma grande ideia de me convidar, João, para participar era o maior evento, né, na época lá da universidade, que era a Semana da Comunicação. Eles me convidaram, falaram, Igor, monta aí um slide, né? Até vou mandar um abraço aqui para ele, meu grande professor, mestre, né, e amigo Jorge Marum. Ele era reitor lá da universidade, né, coordenador do curso de administração. E ele me convidou para participar lá desse evento. E eu falei, mas Marum, eu não sou palestrante, né? Como é que eu vou fazer isso? Ele falou, cara, monta aí um slidezinho e vai lá falar com a gente. Você fala bem, dá teu jeito e vai. E aí eu fui, cara, topei desafio e fui, João. E aí começa a minha jornada como palestrante, cara, nesse primeiro evento. Bacana, bacana. E como é que chegou o Design Sprint? Como é que chegou a Design Sprint Brasil, que é a tua empresa hoje, né? Você é CEO da Design Sprint Brasil. Como é que você encontrou o Design Sprint? Que eu sei que tem uma origem, né? Mas não vou dar spoiler aqui, deixa você falar. Né? Como é que você chegou até o Design Sprint e como é que tudo isso começou? Muito legal. E aí, então, começa ali de 2019, quando eu fiz a minha primeira palestra, deu muito certo, o pessoal gostou muito, assim, foi uma palestra muito divertida, muito dinâmica. E eu e minha esposa, né, nós gostamos da ideia, né, de fazer palestra e decidimos fazer isso para a nossa vida. Então, até então, ela trabalhava, né, lá como designer, né, minha esposa ela é design gráfica, né, também de mídias digitais, ali ela trabalha com motion design. E a gente começou a fazer, né, muita palestra, participar de muitos eventos ali em 2019, até um determinado momento que não dava mais para conciliar as duas coisas, né? Ela sai do trabalho dela e vem me ajudar, né, no segmento ali de palestras e eventos. Isso vira o nosso business principal. Então a gente começou a fazer muito workshop ao longo do ano, palestra, participar de grandes eventos. E todo final de evento as pessoas falavam para a gente, cara, vai para São Paulo, que lá o segmento de vocês é muito forte. E aí, a gente não conhecia ninguém aqui ainda, né? E a gente foi amadurecendo a ideia. Quando virou 2019 para 2020, nós resolvemos realmente vir para São Paulo. Viemos para cá para o interior de São Paulo, né? Hoje estamos aqui em Jundiaí. E passamos por um problema que muitas pessoas ao redor do mundo passaram também, que foi a pandemia, né? 2020 ali a gente estava, imagina, né? A gente tinha acabado, né, de casar, ali tinha um ano que a gente estava casado, 2 anos mais ou menos. E a gente vem para São Paulo, né, tentar aqui um novo negócio, então um desafio muito grande, sem conhecer ninguém, sem ter indicação e nada, né, a gente veio mesmo com a cara e com a coragem, e trabalhar com eventos, João, que foi um dos segmentos mais afetados pela pandemia, e ali foi um momento, assim, muito complexo, sabe, e preocupante para a nossa vida, né, tanto profissional como pessoal também, né, e a gente se viu no momento de pivotagem, né, a gente falou, cara, não dá para trabalhar mais com evento. Embora eu fale do digital no livro, né, a gente percebeu, acho que um dos maiores erros ali, um dos maiores aprendizados nossos, né, em relação à pandemia, era algo que obviamente ninguém esperava que ia acontecer, mas a gente não tinha nossa estrutura digital. Então foi o maior erro dessa jornada ali do livro, do Mobilizando, né, do nosso método e dos nossos eventos. E a gente se viu em um momento de pivotagem. A gente falou, cara, a gente vai ter que procurar um outro caminho, uma outra jornada aí. E a Josi, ela procurando, né, trabalho mesmo ali, ela viu um concurso do Sebrae para trabalhar no segmento de inovação. E a gente achou muito interessante, mas eu, quando bati o olho lá, dava para ver quantas pessoas estavam inscritas, né, nesse concurso. Tinham 2.760 pessoas, João, inscritas. Já falei para ela, não vou nem entrar porque eu não vou passar, né? E ela, né, a mulher muito sábia, né, cara? Acho que tem aquela história aqui por trás de um grande homem, tem que ter uma grande mulher. Eu tenho a sorte de ter uma grande mulher do meu lado, me empurrando para frente sempre, né?
é uma grande parceira nessa minha jornada. Então ela me animou, falou, não, você vai participar, só vai dedicar teu tempo, né? Não precisa pagar nada, então vamos embora, ver o que dá aí. E entrei, fui passando nas etapas, né? Então fui eliminando aquele monte de gente e acabei entrando, né, nesse programa de inovação do Sebrae. Eram 12 vagas, eram 2.760 para 12 vagas, e eu entrei ali entre as 12. E o primeiro treinamento, né, depois que eu entro no Sebrae, o primeiro treinamento que eu fui fazer era o Design Sprint. Então, foi basicamente o meu primeiro contato com o Design Sprint foi através do programa, né, que eu entrei ali no Sebrae em 2020. E, obviamente, me apaixonei, né, como sempre gostei muito, desde a época da agência, eu sempre gostei muito de frameworks, né, de metodologia, implementar metodologias. Eu acho que sem metodologia, sem ter um modelo estruturado, a gente não consegue avançar. E eu bato o olho no Design Sprint e falo, cara, é isso que eu quero para minha vida. Assim, é paixão à primeira vista mesmo, sabe, João? Bati o olho e gostei. E explica para o pessoal o que é o Design Sprint. Estou até com o livro dele aqui, ó. Então, já estava com o livro, né? Então, entrei lá desde 2020. Olha lá, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí, sobre o livro também, né? Lançamento do livro, tudo isso. Então, olha. O canal do YouTube? Peraí que eu vou compartilhar aqui com a Josi, que ela ouviu falando o nome dela aqui. Deixa eu mandar rapidinho aqui, João, no WhatsApp aqui, que eu não tive tempo. Acabei de sair de um podcast agora, estava participando de podcast. Que legal. Entrei em outro, não consegui divulgar aqui o link. Deixa eu mandar para ela, pedir para ela divulgar lá nas minhas redes, lá para mim. Bom, então voltando, né? Então o Design Sprint, né? Então vem o Design Sprint que basicamente, mandei para você, é basicamente um método estruturado de validação de ideias. Então, existem estatísticas, né, muito fortes aí, pesadas até essas estatísticas, que aproximadamente, João, 90% das ideias, então é muito comum todo mundo ter grandes ideias, né? Eu tenho uma ideia, estou lá no restaurante, estou num bar, né? Conversando com amigos e falo assim, cara, existe esse problema aqui, eu consigo resolver esse problema, né? Pô, vamos embora montar um negócio, né? E aí pega o guardanapo ali, a nota do guardanapo e vai lançar, quer lançar essa ideia no mercado. É muito comum acontecer isso. Só que existe uma estatística que aproximadamente 90%, João, das ideias, elas não vão para frente. Elas não conseguem entrar no mercado, para você ver. As ideias, elas não conseguem nem entrar no mercado por falta de validação. Então, é um risco muito grande aí, né? Porque a pessoa, quando ela tem uma grande ideia, é muito comum ela ser apaixonada por aquilo que ela vai fazer, né? Então, ela acreditar muito naquela ideia. Só que quem vai dizer se essa ideia ela vai dar certo no mercado ou não é o próprio mercado, ou seja, os nossos clientes, os nossos consumidores. E é muito comum a pessoa insistir muito naquela ideia, ela colocar dinheiro e dedicar tempo em algo que não vai ter tração de mercado, não vai ter aceitação no mercado. E é aí que mora o risco. Entendi. Então, pelo que você está falando, o Design Sprint é uma metodologia que você pega uma ideia, valida, passa pelo processo do Design Sprint e vê se a ideia vai dar certo ou não vai dar certo. E o grau de assertividade disso, quanto que é, Igor? O grau de assertividade dele é aproximadamente 100%. Olha que louco, né? Muito bom. Então, é claro que a gente... Quanto tempo demora esse processo? Esse processo leva 5 dias de execução, né? A gente tem, é claro, a etapa anterior, que é a etapa de preparação, como tudo que a gente vai fazer na vida, existe uma etapa de planejamento. A gente modela, né, os dias do Design Sprint, então a gente organiza o calendário, organiza a equipe ideal para participar desse processo. É um processo de design, então ele funciona, é claro, para uma pessoa. Eu estava até no podcast anterior aqui que eu participei, essa pergunta está sendo cada vez mais frequente, né? A pessoa fala assim, Igor, mas eu sou sozinho, eu tenho a ideia e não tenho equipe, então eu não posso fazer o Design Sprint? Pode fazer. Inclusive, na comunidade internacional, a gente tem lá um artigo sobre Design Sprint para uma pessoa só, né? Então é um assunto muito relevante, mas ele é um processo, né, que funciona muito melhor para equipes multidisciplinares. Por quê? Para a gente ter uma diversidade de ideias, né? Então ela funciona muito bem. Então essa preparação qual é o desafio que a gente vai enfrentar, qual é a equipe ideal e como que a gente prepara em relação a tempo, né, para a execução desse Design Sprint. Basicamente isso, materiais também que a gente vai usar. Então a gente prepara ali a semana do Design Sprint, né, a gente tem os 5 dias e depois, né, profissionalmente, a gente faz uma reunião de debriefing, né, onde a gente vai fazer as entregas. Então a gente vai ajudar a equipe
a entender o melhor caminho, né, baseado nos insights que a gente teve ao longo da semana de sprint ali, João. Entendi. E assim, pelo que eu li e pelo que eu me informei, o Design Sprint ele começou lá dentro do Google, lá, porque o Google precisava gerar produtos, e aí criava-se produtos e os produtos acabavam não vingando, aí foi mensurada essa metodologia, né? Esse Design Sprint surgiu de lá, para que uma empresa de software conseguisse gerar produtos assertivos para o mercado e não sair desenvolvendo, porque hoje o ciclo de desenvolvimento de software, né? Você tem uma ideia, aí você vai desenvolver, você vai fazer o plano do projeto, vai desenvolver um MVP, vai fazer, tem todo um trabalho para depois olhar para o mercado e falar assim, olha, não deu certo. Como é que o Design Sprint entra nesse processo, Igor? É exatamente isso, João. Então, hoje, assim, cara, eu tenho muito orgulho em falar, né, que, né, foi, claro, uma jornada. Hoje eu faço parte da comunidade internacional, que está lá o Jake Knapp, né, com a gente, lá, o autor do livro, né, o John Zeletsky também, ele está lá com a gente. Então, é muito legal que a gente coloca lá, né, sugestões de ideias, né, boas, troca lá de boas práticas, e os caras participam lá com a gente. E é muito legal, né, conhecer a história do Jake Knapp, né, que é o inventor do método ali. Então, o Jake Knapp, ele, antes do Google, né, ele trabalhou na Oakley, né, ele é designer, né, de produtos, ele trabalhou na Oakley e depois na Microsoft. Na Microsoft, ele coordenou uma equipe de design para desenvolver um projeto chamado Encarta, que era basicamente uma enciclopédia digital, né, que onde a Microsoft, a gente lá em 2000, né, era basicamente ali início dos anos 2000, a gente não tinha acessibilidade, né, acesso à internet, né, como a gente tem hoje. Então, era um pouco mais escasso. E a Microsoft, ela tinha um projeto chamado Encarta, onde ela ia encapsular, né, colocar ali uma enciclopédia dentro de um CD-ROM. Esse processo ele demorou aproximadamente 6 anos para ser desenvolvido, e o Jake Knapp ele viu que estava por um caminho não tão interessante. Está dando uma falhada no seu áudio, Igor. Opa, tá Agora ouvindo aí? melhorou. Então, no meio do caminho ali, a gente começou a ter mais acesso à internet e surgiu um projeto, né, que hoje basicamente todo mundo conhece, que é a Wikipédia, né, no meio do caminho, e engoliu esse projeto da Encarta. Então, acabou o projeto da Microsoft, todo o processo. Então, 6 anos de trabalho foram jogados fora, né, até porque o Encarta nunca foi lançado. Então, o Jake Knapp, super aborrecido com isso, né, pediu demissão da Microsoft e foi para o Google. Dentro do Google, ele começa a coordenar outro projeto, né, também lá em fase inicial, que era o Google Hangouts, né, hoje popularmente conhecido como Google Meet, né, que a gente usa bastante aí, que é a ferramenta de videoconferência. E estava acontecendo o mesmo problema, João. Ele, no meio do caminho, não conseguia lançar, né, finalizar a parte de desenvolvimento para lançar o Google Meet, né, na época o Google Hangouts. E ele falou, não, vou acabar com isso, vou montar um método para a gente poder correr, né? E em 5 dias a gente conseguir validar e lançar essa ideia aí, né? Então, pegar tudo que existe ali, condensar isso e entender se vai fazer sentido no mercado para a gente conseguir lançar o quanto antes. Então, né, isso já era ali, meados ali de 2010, e ele pegou tudo que existia de melhor do design. Então, na época, era muito falado, estava ali em ascensão ainda até hoje, né? Muito bem utilizado, né, no segmento de design, que é o design thinking. Então ele pega tudo que tinha de melhor no design, só que o problema, não é um problema, não digo um problema, mas o que é de diferente do design sprint para o design thinking é que o design thinking, se a gente deixar, a gente fica 1 ano no processo, né? Não tem muito tempo para terminar. A gente vai desenvolvendo esse processo e ele pode levar mais de 1 ano. O design sprint, como o Jake Knapp ele tinha essa urgência, ele modelou um processo para ser um pouco mais ágil, né, e para funcionar em 5 dias. A princípio não era 5 dias, né, ele modelou, melhorou muito isso depois na Google Ventures, né, e a gente chega lá aproximadamente ali em 2014, né, ele vai para a Google Ventures, lá com a equipe da Google Ventures, eles começam a modelar, né, esse processo um pouco melhor. Mas até então ele pega ali tudo que tinha de melhor, então tem muitas ferramentas ali dentro da Procter & Gamble, né, da época, muita coisa ali do design thinking, né? Que o design sprint ele é derivado do design thinking. Então você vai encontrar hoje, né? Kanban, Scrum, tudo que tem de melhor dos métodos ágeis
encapsulados, né, dentro de um método que dura 5 dias. Então é muito legal, né, toda essa jornada. E aí, né, complementando aqui a história, ele modelou isso dentro do Google, colocou para rodar, testou lá dentro do Google Meet, do Gmail, né? Então ele começou a rodar nos projetos do Google, né, com as equipes, né? Então toda equipe que ia fazer um novo lançamento, chamava o Jake Knapp, ele ia lá e fazia uma facilitação de design sprint. Ele estava testando e ajudando as equipes a fazerem projetos melhores. O Google enxergou muito valor nisso, né? O Google, inclusive, ele tem um projeto, João, que chama-se, acho que 5 por 7, alguma coisa. Não, é 1 por 7. Que um dia de 7, né, da semana, você pode trabalhar em projetos seus, projetos particulares lá. E o do Jake Knapp foi o projeto do Design Sprint. Então ele trabalhou muito bem isso, teve uma boa aceitação pelo Google. O Google falou, cara, muito legal, vamos colocar isso agora lá na Google Ventures. A Google Ventures é o braço de capital de risco do Google, né? Ou seja, os investidores lá. Né? Então você imagina quantas empresas, quantas ideias não chegam no Google todos os dias buscando investimento do Google, né? Então o Google entendeu muito bem que funcionaria muito bem lá para fazer essa filtragem, essa triagem inicial, né? Por via de regra, todas essas ideias passarem pelo Design Sprint. E aí Jake Knapp, né, em 2014, modelou ali junto com a equipe, aí é que entra lá, né, o John Zeretics, né? Tá até aqui, ó. Aqui. Eles dois estão até aqui no livro, né? Opa, para cá. Ó, o John Zeretics, ele tá lá na comunidade com a gente, tá um baita designer também, era lá da Google Ventures. E o Brian Kovitz também, né? Ele também lá designer do Google também, né? Muito renomado. Também tá lá na comunidade com a gente, então assim, a galera de peso. E eles modelam isso, né? E começam a rodar esse processo. E em 2016, nasce o livro, né? O Design Sprint, né? O Sprint de Jake Knapp. E aí o método ganha popularidade, né, através do mundo, né? Então, assim, a partir de 2016, ele começou a ganhar escala aí, né, a nível mundial. Entendi. Eu entendi qual que é a relevância do processo, quer dizer, você não precisa, você tem uma ideia, antes de você colocar esforço e dinheiro nessa ideia, você valida, joga o método, trabalha 5 dias ali, valida a sua ideia, se vai para frente ou não vai para frente, e aí sim você consegue investir com mais segurança. Fantástico. Agora, bacana, existe uma comunidade, né? Eu estou sabendo aí que tem uma comunidade, você que falou aí bastante, repetiu isso algumas vezes, né? Existe uma comunidade no Brasil forte aí, né? Você faz parte dessa comunidade, como é que funciona essa comunidade? O pessoal está todo conectado, é o mundo inteiro, como é que funciona? A comunidade do Brasil, né? Eu tô basicamente ficando responsável aqui por ela. A gente está começando a criar a comunidade brasileira, né? Do Design Sprint. Então hoje eu faço parte da comunidade internacional. Então é a comunidade onde tem lá, né, os maiores especialistas de Design Sprint do mundo participam lá com a gente. E hoje eu tenho a honra aí de ser, né, de ser o proprietário e administrador do site aqui do Brasil, né? Que é o www.designsprint.com.br. E a gente está modelando, né, criando aí a comunidade. Então, deixo aqui, né, um convite para quem está assistindo agora aqui ao vivo com a gente, quem vai ver depois aí também esse vídeo, né? Se chegar aqui nessa parte, me procura aí nas redes sociais, a gente vai deixar depois. Posso deixar depois os meus contatos lá no final, João? Tudo na descrição do vídeo aí. Se você tem, então, interesse em participar da comunidade nacional do Design Sprint, a comunidade brasileira, me procura lá, né, nas minhas redes, que a gente está montando agora, começando a modelar nessa comunidade, vai ser a comunidade oficial aqui do Brasil. Então, participa lá com a gente, né? Como o João já sabe disso, né? Eu sou muito entusiasmado aqui, eu adoro, né? Apaixonado por falar de Design Sprint, então, assim, é uma honra, né? Tá tocando aí essa comunidade aqui no Brasil. Então, a gente está modelando, João, a gente está criando aí a comunidade, né, aqui brasileira, e hoje eu tenho já o site, né, que é o www.designsprint.com.br. E é importante, João, só fazer aqui uma observação. O pessoal que quiser acessar lá o site tem que colocar o www ainda, tá? Que a gente está modelando, está virando uma plataforma educacional, né? Onde a gente vai fazer a certificação ali de Design Sprint. Então, a gente está nesse período de fazer uma mudança na plataforma e aí tem que colocar obrigatoriamente o www, tá, pessoal? Não esquece, não. Não tem jeito, é isso aí. Agora, me conta uma coisa, eu quero saber se existe ou não existe e como é que a gente supera isso, se existe
qual é a dificuldade de implementar esse mindset, essa mentalidade nas empresas, né? Você pega uma empresa, independente se é uma empresa de software ou uma empresa de qualquer outro produto, né? Que é uma indústria, fabrica qualquer outro produto, o design sprint ele serve e cabe para qualquer uma delas, né? Qual é a dificuldade que vocês têm, se é que tem, para implantar essa mentalidade, esse mindset nas empresas? É basicamente a mesma dificuldade que a gente tem em algumas empresas de implementar a cultura de inovação. O primeiro passo é fazer a pessoa entender a importância de um método desse. Porque quando a gente fala do método tradicional, né, e aonde mora o perigo, né, acho que é importante a gente fazer a pessoa entender isso. Porque quando ela tem uma empresa que ela já está rodando, ela já tem um faturamento, ela já tem ali uma robustez ali com essa empresa, ela vai pensar, por que eu vou implementar isso? A minha empresa já está dando certo, né? Mas ela pode lançar um novo produto e ela cair novamente no modelo tradicional de lançamento de ideias no mercado. Esse modelo, João, ele consiste em 4 etapas, né? Ele também faz parte do estudo do Google, né? Onde a pessoa passa, né? Então, quem é você, empreendedor, né? Você provavelmente vai se identificar com esses 4 passos. Acho que as pessoas que estão assistindo a gente aqui também, né? Ou que estão assistindo agora ao vivo, que vão assistir depois, também vão se identificar com esses 4 passos. O passo 1 é onde a gente tem a ideia. Surgiu uma grande ideia. Então, a gente está ali na esfera da ideia. Então, tem aquela grande frase, né? Que para sonhar não paga nada. A gente pode sonhar em lançar um foguete aqui da Terra e levar pessoas para Marte. A gente pode sonhar. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Não é verdade? Então, a gente pode, não pode, João? Sonhar que a gente vai levar um foguete para Marte. Né? Só que a gente, até nessa esfera do sonho, que é a primeira etapa, a gente não gasta nada. A gente não gasta dinheiro, a gente não dedica tempo. Mas se essa ideia ela começa a crescer na gente, essa vontade de fazer essa ideia, realmente, né, realizar essa ideia, a gente vai para a etapa 2, que é a etapa de desenvolvimento. Aí sim a gente começa a colocar dinheiro e dedicar tempo. Então ali começa a etapa, são as etapas de risco, né, conhecidas pelo Google como etapas de risco. Então é a etapa 2, né? Então vamos trazer aqui para algo um pouco mais óbvio aqui da gente entender, de repente, né, algo mais físico, né? Estou falando de foguete aqui, o pessoal vai falar, cara, esse carioca é louco, né? Vamos trazer para uma realidade aqui, né? Então vamos supor que a gente está caminhando ali no nosso bairro e tal, a gente percebe que não tem uma padaria no nosso bairro, né? Ah, não tem. Toda vez que eu tenho que comprar um pão, eu tenho que ir em outro bairro ou em outra cidade para buscar um pão, comprar lá, né, uns embutidos que eu gosto, um café. Cara, não tem padaria aqui, vou abrir uma padaria. Essa é a ideia, né? Então, tive uma grande ideia de abrir uma padaria, ótimo. Aí a gente, cara, vai começar a colocar isso em prática. O que a gente vai fazer? A gente vai para a etapa 2, a gente vai começar a buscar um espaço para alugar ou para comprar, né? Onde fique um ponto ali legal, que passe bastante gente. A gente vai comprar insumos, a gente vai comprar maquinário, né? A gente vai decorar essa loja. Então, a gente precisa montar, né? Então, é basicamente desenvolver essa ideia, colocar ela em prática. Depois que a padaria está pronta, né, a gente começou a desenvolver essa ideia, a gente vai para a etapa 3, que a gente precisa agora, que a padaria está pronta, anunciar aqui no bairro. As pessoas aqui do bairro precisam saber que a minha padaria ela está aqui agora em atividade, né? Pão quentinho lá dentro. Pão quentinho lá dentro. Então, como é que a pessoa vai saber? A gente precisa fazer publicidade, marketing, né? A gente precisa fazer a nossa ideia chegar até os nossos consumidores. Ou seja, é a etapa de lançamento. Vamos lançar agora a nossa ideia no mercado. Etapa 3. E só no final dessa jornada, João, na 4ª etapa, é que a gente começa a ter os insights, os dados, né? Então é lá que a gente vai saber, fez sentido realmente ter uma padaria aqui no meu bairro? As pessoas estão vindo? Elas estão gostando? Eu já gastei o meu dinheiro, já comprei o imóvel, aluguei o imóvel, já comprei maquinário, o padeiro já está fazendo pão. Contratamos, né, pessoas. Então a gente vai saber, fez sentido, né? Pô, a galera tá comprando, gostou, não gostou? Ah, estão reclamando, não tem o pão que elas gostam, né? O que eu coloquei tá bom, tá ruim. A gente só vai descobrir no final. Então a gente precisa, obviamente, né, obrigatoriamente, passar por essas 2 etapas do meio. A etapa 2 e a etapa 3, desenvolvimento e lançamento, para saber se deu certo. Então é aí que mora o perigo ali, né, dessa jornada. Né? Então são considerados pelo Google, né, a etapa 2 e a etapa 3 como áreas de risco. A etapa 4 é a validação. A etapa 4 são os insights, são os dados, né? É onde a gente vai saber se fez sentido ou não. Né? Aí a validação, a gente vai construir essa validação através do método. Então, o que o Design Sprint ele ajuda a gente? Como o próprio Jake Knapp fala, né? Isso é uma frase dele,
o Design Sprint, ele é uma máquina do tempo. Ele ajuda a gente a dar um salto para o futuro. A gente vai pular direto da etapa 1 para a etapa 4, em apenas 5 dias. Então, a gente vai evitar essas 2 áreas de risco. Entendi. E aí você vai saber se vai ter que pôr dinheiro ou não vai ter que pôr dinheiro e seu esforço para poder fazer tudo isso. Então, imagina, né? Em 5 dias a gente conseguir validar a nossa ideia, né? A gente vai validar com o público, que, afinal, é ele que vai dizer se vai dar certo ou não. Então, a gente vai passar por esse processo de apenas 5 dias e mesmo no último dia, se der errado, né? Se as respostas forem negativas, o Design Sprint ele é muito efetivo. Por quê? Porque a gente vai saber em 5 dias se vai dar errado. Então, a gente não vai colocar nosso dinheiro e dedicar o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, em uma ideia que não vai fazer sentido no mercado. E o que pode acontecer é que a hora que você faz o design sprint, você entende que você pode fazer, mas não é uma padaria, é uma rotisserie. Pode também. A gente tem insights ali, padrões, né, dados ali, para a gente poder seguir com a ideia ou melhorar essa ideia. É claro que, obviamente, depois dos 5 dias, a gente precisa passar por outros processos, né, que existem hoje, vertentes do design sprint, né, para modelos aí já de validação de startups mesmo, né, onde a gente não vai trabalhar com protótipo mais, a gente vai trabalhar com MVP, vai colocar esse produto no mercado, fazer as primeiras vendas, né. Então, existem ali outros processos do design sprint, né, que não estão no livro, né, então é legal, por exemplo, vocês, né, participarem com a gente da comunidade, né, brasileira de design sprint, tá se conectando comigo lá nas redes sociais, por quê? Eu estou lá na comunidade internacional aprendendo com esses caras lá, o que eles estão fazendo no Vale do Silício e estou trazendo aqui para o Brasil, né? Então, eu trago a realidade do empreendedor brasileiro, né, e a gente consegue utilizar, né, melhor ainda essas ferramentas ali, né, do Design Sprint, da maneira mais efetiva e da maneira mais prática aqui no Brasil. É isso aí. E o Thiago está colocando aqui, né? Em alguns casos, pode ser que não seja viável, né? E isso ajuda você a economizar o seu dinheiro em 5 dias, né? Você consegue ter a noção que você não precisa gastar esse dinheiro. Exatamente, Thiago. É exatamente para isso que funciona o Design Sprint, né? Então, no último dia, ali no 5º dia do Design Sprint, só existem 3 caminhos. Não existe outro. São 3 caminhos. Ou a ideia vai dar certo, né? Quem vai dizer isso é o nosso público-alvo, não é a gente. Não sou eu, o Igor, que é um especialista em Design Sprint. Não é o Jake Knapp que criou o Design Sprint. O método vai ajudar a gente a ter as respostas do nosso público-alvo para dizer se vai dar certo ou não. Então, quem vai dizer é o mercado. Que afinal, né? Quem paga a conta, quem vai fazer o negócio acontecer é o cliente, né? Então, é uma frase, né? É muito legal do design ou da inovação é foco no cliente. É ele que vai dizer. Então, para complementar com o que o Thiago falou, só existem 3 caminhos. Uma ideia vai dar certo. Deu certo, maravilha, né? A gente conseguiu validar. Agora a gente vai buscar, vamos supor, no caso de um aplicativo, né? A gente está lançando um novo aplicativo. Pô, funcionou? Cara, agora vamos procurar a pessoa para produzir a empresa, né? Para produzir isso, uma empresa de marketing para colocar essa empresa no mercado, vamos fazer as primeiras vendas, né? Então vamos colocar agora o negócio para rodar. Então deu certo. O primeiro caminho. O segundo caminho não deu certo. O público-alvo falou, cara, não funciona. Para mim não funciona. A gente vai começar a ter as respostas ali, os padrões que vão informar que não dá certo. E aí o que acontece, João? Ou a pessoa desiste ou ela continua insistindo no erro. Ela tem o direito de fazer isso. Né? O dinheiro é dela. O dinheiro e o tempo, né? É isso aí. É dela. Então não dá E certo. cada um com a sua loucura, né? Mas, né, como o Thiago complementou aqui, né, no 5º dia deu errado, cara, para ali, pô, não vai funcionar. Então não dedica teu tempo, né? Tempo que você vai estar passando com a tua família, né? Com quem você ama, dedicando o tempo lá. O nosso tempo está tão curto, né, João? Eu ouço isso o tempo todo, cara, dos empresários. Cara, tô sem tempo. E a pessoa vai insistir em algo que não vai dar certo. Né? Ela tem o direito. Mas ela vai insistir e vai colocar dinheiro em algo que não vai dar certo. Então, o segundo caminho, né, é não dar certo. E o terceiro e último caminho dessa jornada é talvez dê certo. E aí, ali, a gente joga ela em outro processo, né, do Design Sprint também, né, quando ele pode ter essa possibilidade, essas respostas que a gente tem, elas não estão claras se vai dar certo, né, ou não. Então, a possibilidade, né, a terceira via ali, talvez. A gente joga elas para um outro processo do Design Sprint, onde a gente vai pivotar essa ideia até que a gente chegue numa resposta efetiva, ou vai dar certo ou não. Né? Então, esse é o caminho. Né? Então, o que o Thiago... Vai colocando ela no caminho correto, né? No caminho correto. E é isso que você falou, né? Às vezes era uma padaria, vira uma rotisserie, né? E pode ser que dê certo, né? Então a gente vai modelando através de um segundo processo, né?
do Design Sprint. Então é legal, assim, o livro, né, ele traz muito conteúdo, é um guia passo a passo, muito bacana, né, para quem tem o livro, mas é a experiência, né, eu acho que é a gente pegar mesmo, né, principalmente nas primeiras facilitações, né, pegar facilitadores experientes, né, para estar ajudando a gente, buscando conteúdos, né, ali qualificados, né, porque hoje tem muito também conteúdo solto na internet que, ao invés de ajudar, atrapalha, né, João? Tanta informação que a gente recebe que a gente fica louco, né? Cara, tem um livro, mas não consigo, vou ver na internet, aí a gente começa a ter muita informação trocada ali, isso dificulta esse nosso processo de aprendizagem, né? E hoje, o meu propósito de vida profissional, né, é a gente condensar, trazer conteúdo de qualidade dentro dessa plataforma. Por isso que eu falei, né, para o pessoal colocar o www, que a gente está transformando hoje o designsprint.com.br, né, ou lá, Design Sprint Brasil, em uma plataforma de aprendizagem. Então, ali vai ter realmente conteúdo oficial da comunidade internacional, que a gente está traduzindo já muita coisa para o português, para colocar lá. Então, acho que lá vai ser o caminho, né? Assim, é claro que a gente tem, né, muito conteúdo legal na internet, muitos profissionais, mas ali a gente está trazendo realmente a nata do Design Sprint ali, então a gente está filtrando muito bem conteúdo, né? Os profissionais que vão colaborar com a gente ali na comunidade. Então, se o pessoal entrar lá, por exemplo, no meu Instagram, né? Tem muita gente lá da comunidade internacional, né? Gravando vídeo lá, né? Indicando as minhas palestras ali. Então, essa galera está toda com a gente, né? Produzindo conteúdo para colocar nessa plataforma. Então, assim, vai ser fantástico, né? Não perde a oportunidade, não. Se conecta lá comigo para acompanhar as novidades, né? E tá seguindo aí, né? Esse crescimento, né? Esse desenvolvimento dessa plataforma e da comunidade brasileira. Legal. Igor, lendo o livro, estudando um pouco sobre o assunto, né? Eu sei que o rito ele é feito em loco, né? Dentro da empresa, né? E o Thiago está colocando aqui uma pergunta que eu também queria fazer, né? Assim, eu consigo fazer isso remotamente? A gente está hoje num mundo totalmente digital, né? As empresas, né? Algumas estão voltando a trabalhar nos escritórios, outras estão totalmente digitais, né? E as pessoas às vezes moram muito longe, né? Hoje você tem funcionários para cada canto do país ou do planeta, né? Então, como é que a gente consegue fazer o design sprint com uma equipe remota? Dá para fazer? Dá para fazer. E é muito legal, né? Essa é uma evolução do design sprint, né? Depois que foi lançado o livro, e principalmente ali, né, com a pandemia, com a chegada ali da pandemia, se popularizou muito a maneira remota, né, do design sprint. Então a gente tem uma grande especialista lá na comunidade internacional, que inclusive tem um vídeo dela, né, nesses vídeos que eu te falei, que é a Jack Coburn. Ela inclusive ela ajudou, né, na publicação do livro. Tem um vídeo dela lá, cara, muito legal, recomendando uma palestra minha. Então ela produziu ali, né, inicialmente a maneira remota de aplicar o design sprint. Então, hoje existem maneiras, né, e ferramentas da gente conseguir fazer isso. Então, através do próprio Figma ali, né, o Mural, né, a gente tem lá templates para aplicar o design sprint remoto. Então, é muito legal. E isso ganhou uma força muito grande através das equipes, né, da Europa. Da agência EJ Smart, lá do Jonathan Courtney, também, gente, né, o cara... Ele tem um jeitão particular dele, mas o cara super gente fina, também está lá na comunidade com a gente. Então, ele criou, né, uma maneira mais simples de aplicar o design sprint remoto, uma maneira mais rápida e uma maneira mais efetiva de aplicar o design sprint remoto. Então, é o design sprint 2.0, né, que foi criado lá através da agência EJ Smart. Então, tem sim, João, tem várias maneiras aí da gente fazer hoje o design sprint de uma maneira online. Legal. Agora me responde outra coisa. A gente vai... Imagina, vou contratar o serviço do Igor para executar o design sprint de uma ideia que eu tenho dentro da minha empresa, ou alguém aqui dentro da empresa está querendo desenvolver um aplicativo, vai contratar o Igor, e o Igor fala assim, olha, eu preciso de uma equipe para poder participar. Como é que funciona? Qual é o tamanho da dedicação que essa equipe vai ter? Qual é o período, né? A gente fala 5 dias, são os 5 dias, a equipe toda. Quem são? Como que isso funciona? Como a empresa precisa se mobilizar e se estruturar para poder executar essa metodologia? Legal, João. Excelente pergunta. Basicamente, entender a importância do projeto que elas estão desenvolvendo. Então, se ali é um problema crítico, que ela depende desse projeto, né? O primeiro passo é fazer a equipe entender a importância disso. Então, é criar essa cultura de inovação.
Então, o primeiro modelo né, baseado na comunidade internacional, né, é fazer um autodiagnóstico junto com essa empresa. Então, a empresa ela não precisa contratar uma equipe externa, né, ela precisa contratar um facilitador experiente, né, para passar por esse processo. Então, o primeiro passo é fazer um autodiagnóstico, entender ali o tamanho do desafio. Então, é claro que quanto maior o desafio, né, mais arriscado é. Né? Então, a gente precisa entender isso. Depois, ela não vai contratar uma equipe para desenvolver isso para ela. É a própria equipe da empresa, né? Então, o que a gente precisa saber, né? Tamanho do desafio para a gente poder alocar essa equipe, né? É um outro desafio que nós, como facilitadores profissionais, né, a gente tem, que é a empresa entender isso, né? Cara, eu não posso parar minha equipe por 5 dias. Mas, cara, se você não parar, né, a tua empresa pode não ter mais esses 5 dias daqui a uma semana. Então, é importante ela ter essa consciência, né? Então, é a questão de criar, né, essa cultura de inovação. Então, primeiro momento, entender o tamanho do desafio, entender a importância da equipe dela estar focada ali dentro, porque a gente fica lá dentro bloqueado mesmo, né? A gente primeiro identifica qual é a equipe ideal, né? Então, eu como facilitador, eu ajudo a empresa a entender o desafio e também quem são os membros da equipe, né, que fazem mais sentido para estar lá dentro da sala com a gente. Então, é uma equipe ali aproximadamente de 3 a 7 pessoas, não pode passar de 7, né, porque começa a ter muita dispersão, né, a equipe começa a ficar um pouco mais dispersa. Então, pela metodologia, né, tradicional, ali a gente recomenda que seja de 3 a 7 pessoas. E depois o calendário, né, é montar esse calendário. Então, qual é o melhor dia para a equipe estar ali focada, né? Então, a gente também ajuda a definir tempo e espaço. Isso é muito importante. Então, é basicamente trazer essa cultura de inovação e a importância disso, né? Acho que a frase aqui traduziu muito, né, João? Se ela não parar os 5 dias agora, ela pode não ter mais esses 5 dias lá na frente. Entendi. E me fala uma coisa, são 5 dias de pessoas ali focadas, só vão fazer isso, então a empresa realmente precisa estar interessada e focada em fazer esse serviço, senão não funciona. Né? Se tiver que parar no meio do caminho, tem uma reunião, meu telefone, eu preciso... Isso vai atrapalhar o processo. Senão não funciona, né? A gente precisa estar 100% focado até pelo grau de risco do negócio. Né? Então, é exatamente isso que eu falei. A gente não vai fazer um design sprint, como eu falei, para fazer uma padaria. Né? A gente faz uma pesquisa de mercado, né? Até o custo que você vai ter. Né? Claro que é um custo muito menor do que você quebrar um negócio. Mas o custo que você vai ter para alocar um profissional, né? Um facilitador profissional ali, né? São aproximadamente 40 horas de trabalho. Então, a gente precisa entender isso. Né? Você faz uma pesquisa de mercado, você faz uma análise SWOT, né? Não precisa você contratar um profissional para fazer isso. Tá. Mas dependendo do grau de perigo, ali, de risco que você tem para a empresa, aí sim, aí funciona você contratar um profissional para estar te ajudando a desenvolver isso lá dentro da empresa. Ótimo. E no caso que a empresa não consegue fazer isso, eu consigo disponibilizar uma pessoa, é possível trazer pessoas de fora para poder participar desse processo? Olha, eu não consigo, eu vou designar uma pessoa só para participar desse processo, não dá, né? A gente consegue colocar gente de fora, você consegue trazer gente de fora para poder participar e executar o processo? Nessa reunião, outra excelente pergunta, João. Nessa reunião de sprint brief, né, o briefing inicial, eu ajudo você a modelar isso. Né? Então, se você não tem, né, os recursos que você precisa, né, seja ele material, financeiro, a gente vai modelar tudo isso na primeira reunião. Ali vai definir se o design sprint vai ser feito ou não e qual o grau de importância disso. Então, a gente precisa ter diversidade de ideias. Né? Claro que, como eu te falei, lá na comunidade internacional já tem artigos, né, estudos sobre design sprint de uma pessoa só. Mas ele foi pensado, né, e modelado para equipes multidisciplinares, de 3 a 7 pessoas. Então, eu vou ajudar você a modelar isso. Igor, eu não tenho internamente. Então, você vai convidar pessoas, especialistas aí da tua confiança, porque até se você traz imagina o risco, né? Hoje, todo mundo quer ter uma grande ideia. Então, né, se você, por exemplo, você tem uma grande ideia de negócio, você vai trazer um cara muito gabaritado ali para trabalhar essa ideia junto contigo. E o cara gosta da ideia e ele não tem nenhum vínculo com você. Olha a chance que tem de você dar essa ideia para a pessoa lançar essa ideia na tua frente. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, é uma conversa que a gente tem, né, para alinhar expectativas lá no Sprint Brief.
Então você traz ali pessoas da tua confiança. Você fala assim, cara, mas eu sou o CEO da empresa, pô, minha vida é uma correria, eu não posso parar os 5 dias. Existem exceções, João, em momentos ali cruciais que o CEO, ou que a gente chama ali, né? Tem personagens ali dentro, né? Então a gente vai ter as pessoas que estão participando da facilitação, né? Tem eu que sou o facilitador, tem lá o criador de caso, né? Que é importante ter essa pessoa também que não aceita nada, né? Não vai dar certo, por isso que tem uma visão diferenciada e vai criar caso mesmo. É importante trazer essa pessoa também. E um dos personagens é o decisor, é a pessoa que vai ajudar o design sprint a ganhar ritmo. Então a gente modela ali, né, o design sprint, ou as soluções que a gente quer testar dentro da semana do sprint, e existem alguns momentos que o decisor precisa estar presente, porque ele que vai ganhar, vai fazer o sprint ganhar ritmo. Então, a decisão final é dele. A equipe constrói o caminho e esse decisor ele tem que estar lá. Aí a gente consegue abrir algumas exceções para esse decisor dele estar ali dentro do calendário do sprint, né? São 54 atividades ali dentro, né? Então, em alguns desses momentos, né, em alguma dessas ferramentas, ele tem que estar presente. Então, o calendário dele é um pouco mais flexível, mas o ideal é que a equipe esteja concentrada, né, o tempo todo ali, né? É basicamente de 10 às 5 da tarde, com uma hora de intervalo, né? E é legal a equipe estar ali focada. Inclusive, a gente conversa isso na reunião lá, né, no briefing, que a pessoa ela não tem nem acesso à internet lá dentro. Ela deixa o celular e o notebook dela, né, o tablet do lado de fora. Não entra nem dispositivo. Mesmo, né? Não entra nem dispositivo. O restante da empresa, ela está avisada lá para o ideal ainda. Olha só como é importante isso, como é arriscado, João. Né? Então, o grau de importância do design sprint para um processo de design, o ideal, o recomendado pela metodologia original é que a pessoa nem faça na empresa dela, que a gente faça no ambiente externo, para estimular a criatividade. E se for feito dentro da empresa, a empresa, não, pô, eu tenho lá já um espaço, né? É importante o restante da empresa, o restante da equipe saber que não pode ir lá bater na porta e falar, cara, eu tô com um problema aqui que só você do marketing pode resolver. E interromper, não pode. A gente tem que bloquear 100% essa equipe ali, né? Então é isso, né? Então a gente, nessa reunião de briefing, né, ao longo, eu faço muito isso, né? Eu faço ali, eu abro, né, na minha jornada, algumas reuniões anteriores, até para alinhar a expectativa, né? Até chegar na reunião de debriefing, a pessoa já sabe tudo isso, né? A pessoa que está me contratando ali, ela já tem mais ou menos essa ideia, né? Da importância da equipe dela estar lá, né? Focada. Então é isso, é basicamente trazer a cultura de inovação e, cara, a gente precisa mostrar para a empresa a importância da equipe dela estar focada lá para resolver esse desafio. Falando novamente, ela pode não ter esses 5 dias, ou o produto dela, né? Ela gastar, né, já tem caso, né, de estudos de caso, por exemplo, da Coca-Cola, do próprio Google, lá com o Google Glass, né, que foi investido ali 350 milhões de dólares em uma ideia que não foi lançada até hoje. O Google Glass não foi lançado, agora tem o óculos da Apple, né? Mas o do Google, hoje ele pivotou, né? Ele está sendo, tem um estudo, né, dele para a indústria, mas o Google gastou lá atrás, cara, em 2013, 350 milhões num projeto que não foi para frente. Né? Uma empresa consolidada, uma empresa de alta tecnologia, detentora do processo do design sprint, e ela gastou lá 350 milhões. Imagina a gente, né? Nós, meros mortais, né? A gente bota lá às vezes, né? R$1.000, R$10.000 numa campanha de marketing, né? Não tem resultados, a gente já quer pedir para morrer, né, João? Imagina gastar milhões de dólares em um processo. Então, olha o risco disso, né? Então, passa ali pelo processo, bota a equipe lá centrada, né, focada ali para resolver esse desafio, né? Então, acho que esse é a mensagem acho que fica aqui desse nosso podcast. Boa, boa. Você falou aí algumas pessoas, você tem que ter o otimista, o pessimista, o realista, né? É bom ter pessoa. Aí o Thiago fez uma pergunta aqui, eu quero complementar, falando assim, existem áreas ou setores da empresa, né, que são importantes, né? É importante colocar eles nesse processo, o envolvimento dessas áreas, ou não, isso não tem relação? Tem total relação, maravilhosa também a pergunta, mais uma vez aí do Thiago. Quanto mais variação de conhecimento, ou seja, quanto mais multidisciplinar for essa equipe, melhor. Então, a gente precisa, obviamente, pegar pessoas que têm conhecimento sobre o projeto, né? Então, vamos pensar numa grande empresa, né? Ela tem mais de 100 colaboradores. É claro que a gente vai pegar ali a equipe que está focada naquele, tá alocada para aquele projeto específico.
mas quanto mais multidisciplinar ela for, melhor. Então, a gente pega ali pessoas do setor de marketing que vão ter uma visão, a visão do marketing do negócio. A gente pega alguém ali que tem uma visão operacional, né? A gente vai trazer uma pessoa que tem uma visão mais técnica, uma pessoa que tem uma visão ali mais voltada ali para finanças, por quanto que a gente gasta para fazer isso, né? Então, olha como que a gente constrói um ambiente muito mais rico com a equipe multidisciplinar, né? Então, o ideal é a gente pegar mesmo, né? Pessoas de vários setores, mas que estejam envolvidas com o projeto, que conheçam o projeto. E essas pessoas precisam ser os sêniors de cada área ou não necessariamente? Não. Que estejam ali envolvidas com o projeto. É legal até, né? Você falar disso no segundo dia do Design Sprint, né? Que chama-se a etapa de esboçar, né? Fazer esboços da ideia, né? Então, o primeiro dia é mapeamento. A gente vai pegar ali todos os insights, todas as ideias, né? Mapear a jornada do usuário, entender quem é o nosso público-alvo, o que a nossa solução resolve. Então, a gente faz isso no primeiro dia. O segundo dia, a gente vem para criar esboços, né? E ali o Design Sprint usa uma ferramenta ali, uma técnica, né? Que é fantástica, que eu acho que é uma das coisas mais ricas do Design Sprint, que é o Jake Knapp chama de dar voz a todos, né? Então, a gente cria a solução sem o que o outro está vendo que está fazendo, né? Então, eu vou criar a minha em silêncio, o outro vai criar a dele. Por quê? Porque pode ter ali, João, um gerente, aí entra, né, nessa pergunta, né, para a gente poder trazer mais riqueza para a resposta dessa pergunta tua. Vai ter ali um gerente de marketing, não, um gerente comercial, por exemplo, que é o cara que traçou a jornada comercial, né, o cara que montou a jornada. E tem lá o vendedor, que é o cara que está na ponta. Então, olha como que são, né, a gente tem variações de ideia. O cara que criou e o cara que está na ponta atendendo o cliente, vendendo, né? O cara que criou lá, que é o gerente de marketing, né? O head lá o head de finanças ou do comercial, ele traçou toda a metodologia da cabeça dele. Não, é passo 1, passo 2, passo 3, o passo 5. Quando chega no vendedor, o vendedor fala assim, opa, peraí, esse passo 5 aí não existe não, cara. Se eu fizer esse passo 5 vendo, né? Então, eu tenho que dar meu jeito ali. A minha visão é essa. Então, olha como é que fica rico. Então, pode ser, cara, desde do head, desde o CEO até, né, claro, sem desmerecer nenhum trabalho aqui, mas desde o porteiro, né, se ele estiver envolvido com o projeto. Então a gente pode trazer sim, não tem problema nenhum não. E aonde entra o protótipo nisso tudo? Protótipo é o quarto dia, né, então a gente vem trazendo todo esse embasamento de dados ali, né, levantando todo esse processo, fazendo as etapas de votação, né, entendendo o que faz mais sentido baseado no conhecimento da equipe, para a gente produzir um protótipo no quarto dia, né? Então é a cereja do bolo, né, do Design Sprint, é onde a gente faz a mágica, né, acontecer. A gente cria um protótipo e uma das perguntas que eu mais recebo, João, né, nas minhas redes aqui, Igor, então a gente faz um protótipo lá, o Design Sprint ele é só para produto digital, né? Muito comum perguntar isso. Eu ia fazer essa pergunta na sequência, mas aí já emenda. Não, é muito comum essa pergunta. Desculpa até eu ter me antecipado, porque acontece toda hora, né? A pessoa pergunta toda hora isso. Mas não, o Design Sprint ele é muito usual para produtos digitais, para produzir ali, né, um aplicativo, um site novo, né, uma plataforma web, mas ele funciona muito bem para processos, cara. Então, cara, como que eu vou prototipar um processo, né? Olha que louco, dá para prototipar processo. Né? A gente cria ali um fluxograma, por exemplo, de atividades, né, mapeia os setores, mapeia as atividades em cada um deles. E a gente tem, né? Meu celular está lá com a Josi, com a minha esposa, mas a gente tem o celular, né? A gente tem ali hoje um ambiente multimídia na palma da nossa mão, né? Então a gente pode filmar essas etapas e entender onde estão os pontos de atrito nela. Dá para prototipar. Tem um estudo de caso muito legal lá na comunidade internacional que é da Kodak. A Kodak ela queria fazer esse joystick que tem atrás das câmeras digitais hoje, aquele controle para dar zoom, né? Para aproximar, para a Kodak testou isso e não existia ainda. Então, como que a gente vai fazer isso? O pessoal da Kodak lá passaram por um processo de design, onde eles pegaram um estilete lá e modelaram isso com isopor, cara. Então, olha como é que dá para a gente criar várias, né? Tem vários caminhos. Hoje a gente tem a facilidade das impressoras 3D, né? Então dá para fazer maquete, por exemplo. Igor, eu vou fazer aqui uma obra na minha loja. Cara, tá muito ruim na minha cabeça eu ter lá o meu caixa, né, lá na frente, na porta da loja. Eu quero trazer o caixa para trás, para ter as gôndolas aqui na frente. Quero mudar tudo aqui, vou fazer uma obra. Cara, obra, a gente gasta muito mais do que a gente planejou.
leva muito mais tempo do que o empreiteiro promete. Com certeza. Né? E a gente ainda para a loja, ou seja, né, o nosso comércio lá, e a gente não tem receita, cara. Então, olha o risco aí. Aí a gente muda tudo, faz a obra, aí tá lá no dia do lançamento, né, João? Aquele comércio de bairro, onde o pessoal vai colocar lá aquelas bexigas, né, na frente, bota o carro de som para passar no bairro, né, para anunciar, né? Reinauguração da loja. Aí os clientes começam a entrar na loja. Aí chega na loja, né, os clientes lá tradicionais falam assim: pô, João, ficou muito linda a tua loja, mas eu gostava muito mais do jeito que era antes. Né? Então imagina isso, né? O que a gente faz para prototipar? Protótipa com maquete, cara. Maquete de argila, de isopor, de Lego, né? Então olha aí como que tem uma riqueza, a gente consegue trazer, né, muitos modelos de protótipo. E aí que é a maior vantagem, a maior ferramenta por trás do Design Sprint. Né? Nos 3 primeiros dias, a gente modela e entende a ideia. O quarto dia, a gente monta um protótipo para ser testado no último dia. Então, lá no primeiro dia, onde a gente identifica o nosso público-alvo, a gente vem ao longo dos outros dias convidando 5 pessoas para testarem esse protótipo que a gente cria em um dia só. Né? Então, é fantástico. Tudo com técnica, né, que a gente faz ali, mas a gente cria ali o protótipo em um dia para ser testado no último. Então, a gente chama 5 pessoas do nosso público-alvo, que é quem vai dizer se vai dar certo ou não, né? Lembra lá que eu falei foco no cliente, né? Isso aí. E aí, talvez eu vá me antecipar aqui mais uma vez, mas outra pergunta, talvez a segunda recorrente que acontece mais, né? Que acontece mais aqui, mas Igor, poxa, mas 5 pessoas não é muito pouco, né? 5 pessoas para me dar a resposta se vai dar certo ou não, né? Como que você está colocando o seu negócio na mão de 5 pessoas só? De 5 pessoas, você vai desistir da tua paixão, da tua grande ideia, né? Ou colocar lá, né, dinheiro e não dá certo, né? Esse é um estudo, né, também como eu te falei, né, o Jake Knapp, ele trouxe tudo de melhor do design para dentro do Design Sprint. E esse é um estudo de Jacob Nielsen, né, que é conhecido como o pai da usabilidade. Então, é o cara que fez as maiores usabilidades da história. Então, ele fez usabilidades para Coca-Cola, né, testes, né, de usabilidade para Coca-Cola, Google, Facebook. Então, tem uma série de... Lá para outros, né, também. É um cara que fez os maiores testes de usabilidade da história. E ele está aí nas universidades, né, lá nas matérias de marketing, né, um cara muito aclamado pela comunidade. Então, ele também tinha essa dúvida, né? Então, ele tinha feito já vários modelos de teste de usabilidade e ele também tinha essa curiosidade e ele pegou 80 dos maiores testes de usabilidade dele para trás e começou a analisar. Então, tem um estudo, né, que eu recomendo aqui para quem está assistindo a gente aí ao vivo e quem vai ver depois também, chamado o gráfico de Nielsen. Então, virou um estudo acadêmico, que é muito legal, que Nielsen, ele descobriu que a partir do 5º elemento, né, ou seja, da 5ª pessoa, e tá no livro aí, você que já leu o livro, você já deve ter, né, visto lá. Deixa eu achar rápido aqui. Aqui, ó, tá aqui o gráfico de Nielsen, né, que a partir do 5º elemento, ó, peraí, deixa eu focar aqui, olha lá. O esforço que a gente tem é muito grande para um resultado muito parecido. Então, a gente vai chegar ali basicamente no mesmo resultado, e só que o nosso esforço para fazer com 100, com 1000, é muito maior. E o Design Sprint, como ele é um processo estruturado para 5 dias, 5 pessoas cabe exatamente ali na agenda, né, de um dia para a gente fazer esse teste de usabilidade. Então, o Jake Knapp pegou, né, um estudo de Jacob Nielsen e inseriu dentro do Design Sprint. E 5 pessoas, João, através da minha experiência com o Design Sprint, né, ao longo aí de 4 anos, né, participando da comunidade internacional, vendo a galera lá da comunidade falando muito sobre isso, né, é fantástico, João, assim, bate o padrão e a gente realmente consegue entender se a nossa ideia faz sentido ou não. Os próprios clientes que me contratam, eles batem o olho e falam assim, Igor, tá aí, é a resposta. Porque a gente cria, né, no último dia, a gente faz um quadrante na parede, a gente bota lá na parede, né, para colar post-it ali, e tem uma equipe fazendo a entrevista, né, essa entrevista, ela geralmente é filmada para a gente não incentivar ou contaminar a decisão dessa pessoa que está sendo, e nem interferir, né, na decisão dessa pessoa que está sendo entrevistada. Então, a gente está na sala do sprint e essas pessoas que estão sendo entrevistadas estão numa segunda sala. E a gente está assistindo no Google Meet, por exemplo, né? Tem lá o microfone, né? Tem tudo isso. E a gente vai tomando nota. Cara, e é fantástico, assim, a gente vai vindo e vai colando esses post-its na parede, aí, o olhar do cliente, assim, quando ele olha para mim e fala, pô, tá aí, cara, é isso, né? Não vai dar certo. Ou vai dar certo, o próprio cliente entende isso, assim, e bate o padrão redondo ali, sabe? É fantástico esse processo,
E é por isso que eu sou apaixonado por ele. Muito bom. Estamos chegando aqui no final, aqui, Igor. Então, eu vou dar o recado. Se você tem uma boa ideia, quer colocar em prática e quer saber se vai dar certo, procure o Igor, ou compre esse livro, leia esse livro, procure o Igor e coloque em prática o Design Sprint, que você não vai ter dor de cabeça e nem surpresa. Se você é PO de alguma empresa, vai desenvolver um software ou um produto novo dentro da indústria, procure o Igor, que ele te ajuda a validar esse produto antes mesmo de você lançar. Então, Igor, eu quero que você coloque aí suas considerações finais, né? Os seus dados vão estar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser procurar entrar em contato com o Igor, está lá o site, está lá o Instagram, está lá o LinkedIn do Igor, né? Se tiver faltando alguma coisa, coloco assim que a gente terminar, tá? Agradeço muito a sua presença, coloque aí as suas considerações finais, né? E quem está precisando executar o Design Sprint está aí, ó. O Igor, especialista aí, é a voz aqui no Brasil desse tema, está aqui com a gente aí, e vamos lá. Muito bom, João. Mais uma vez, gostaria, primeiramente, aqui, antes de trazer as considerações finais, te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Você, como falei no início aqui do nosso podcast, né, falar de novo, você é um cara que eu admiro aí, né, no segmento aí de inovação e tecnologia, então é uma honra estar com você. Como eu falei, quando você lançou o desafio, já estava aceito antes de você saber, então eu estou sempre aí junto com você, é um prazer estar contigo. O que fica aqui de considerações finais é quem ficou interessado, espero, né, ter colaborado aqui através de mais esse conteúdo, né? Como eu falei, essa aqui é o meu hobby, né, João? Não é nem meu trabalho, cara, porque eu sou tão apaixonado pelo Design Sprint, é sempre uma honra falar sobre ele. Então, espero ter colaborado, né, com quem assistiu a gente aqui ao vivo, quem vai ver, né, esse nosso podcast gravado também. Espero ter colaborado, trazido aí um pouco mais dessa ferramenta fantástica. E quem gostou do assunto, quer se aprofundar um pouco mais, né, compre o livro, sim, mas se puder, entre em contato lá comigo, porque hoje, mesmo com o livro, mesmo com todo o conteúdo gratuito que a gente tem aí, né, a gente tem um volume de informação muito grande. Então, o meu maior sonho hoje, João, né, o meu propósito profissional, como eu falei, é pegar na mão dessas pessoas que estão começando agora e fazer com que elas não precisem passar pelos problemas que eu passei lá atrás. Né? Então, há 4 anos atrás, né, eu enxergo aqui o Igor de 4 anos atrás, né, eu já tenho aí uma jornada longa aí, né, com Design Sprint, então já apanhei muito, né, já fiz muita besteira, mesmo com o livro e com um monte de conteúdo que tem aí. Então é legal estar participando junto com a gente, estar ajudando a gente a criar essa comunidade. Então, entre em contato lá comigo, através lá, o João deve ter deixado aqui embaixo, né, os contatos, mas me segue lá no Instagram, né, @IgorDosAnjos. Então, lembrar meu nome, vai me achar na internet, Igor dos Anjos, meu arroba, né, @Igor dos Anjos. O meu LinkedIn também é /Igor dos Anjos. O meu site também lá, né, que é o meu site que eu chamo de Media Kit Digital, onde estão lá todas as palestras, né? Então, estou participando aí também, né, João, de vários eventos, né? Participei da Feira do Empreendedor do Sebrae, maior feira de negócios do mundo. Participei do Case da B Startups, maior evento de startups da América Latina, lá do Agile Trends, que é o maior evento de métodos ágeis do Brasil. Agora, né, semana passada, acabei de chegar, né, agora essa semana, estava em Brasília, lá participando do Campus Party também, falando de Design Sprint. Então, assim, se conecta comigo, porque eu estou querendo muito fazer essa comunidade funcionar, mas eu sei que, embora, né, eu tenha essa jornada, estou lá com o pessoal da comunidade internacional, eu não vou conseguir construir ela sozinha, por isso que é uma comunidade. Então, eu peço para vocês, se vocês gostaram aí da ideia, querem participar desse começo, né, João? Beber água limpa, né? Quem chega, passarinho chega cedo, bebe água limpa e vai participar comigo da fundação. Então, vocês vão poder falar que estão desde o começo da comunidade que está surgindo aí, um trabalho lindo que a gente espera fazer. Então, quem tiver agora vai participar, vai estar no começo, vai estar na fundação do negócio. Então, se conecta lá comigo, @Igor dos Anjos no Instagram, ou lá no LinkedIn também, @Igor dos Anjos, ou no meu site, igordosanjos.com.br. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado aí mais uma vez, João, pela oportunidade. Obrigado, Igor. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que está aí assistindo online, agradeço aqueles que vão assistir posteriormente aqui o vídeo, e vamos encerrando aqui a nossa primeira edição do Bate-Papo com o João. Lembrando que semana que vem, quinta-feira, o assunto é cibersegurança.
Semana que vem nós vamos falar com Marouane Said, o CEO da Cyberforte, para falar de cibersegurança e segurança cibernética, né? Então o assunto é interessante. Igor, brigadão, um prazer. Obrigado a todo mundo, boa noite e a gente se fala.